Conheça um pouco a história deste homem. O senhor Lorival Alves de Souza, hoje com 78 anos de idade, que precisa muito de ajuda para cuidar de sua saúde. Antes de falar do seu problema de saúde, o senhor Lorival foi casado com a senhora Maria Batista Duarte, que mora aqui em São João dos Patos há muitos anos. O casal teve 6 filhos e era bem de vida. Era uma família unida. Mas um certo tempo, o senhor Lorival deu de entender de conhecer uma outra mulher para as bandas da cidade de Paraibano. O mesmo terminou largando sua família e tão logo construiu outra família. E lá conviveu por quase 30 anos. Mas não teve filhos. Ele tinha apenas enteadas. O mesmo conseguiu construir uma boa vida com a outra família e até construiu alguns bens. E era bem amado pela esposa e por mais membros da família. Mais um certo tempo de convivência, o senhor Lorival, já chegando à idade, a saúde também já não era mais a mesma. A situação de saúde foi se agravando. A esposa, então, vendo que Lorival não era mais o mesmo homem que o conheceu, resolveu abandonar. O problema de saúde dele era e continua sendo muito grave. Logo teve que amputar uma perna. O mesmo ficou sem ninguém para cuidar dele. E acredite, essa história é tão emocionante que depois de 29 anos, quem o pegou de volta para não deixar abandonado foi a sua ex-esposa, a qual ele havia deixado há quase 30 anos. O seu filho, o Leandro Duarte, que atualmente mora em São Paulo, entrou em contato com a nossa reportagem e fez um apelo para o seu pai e contou um pouco de sua história. O que acontece? Meu pai está esperando esse leito sair para ele fazer essa cirurgia da, provavelmente, amputação, né? Porque a perna dele já está ferida, os dedos, ele acabou perdendo já uma perna. E esses dias foi feita uma tomografia da barriga e do estômago dele e deu um diagnóstico que ele está com uma veia dilatada interna, entendeu? Na região da barriga. E ele está vomitando, tosse, ele coloca sangue para fora, entendeu? E ele está passando muita dificuldade em relação a esse problema de saúde. E a gente não está vendo outra situação a não ser pedir ajuda, sei lá, para alguém que tenha mais um conhecimento aí na cidade, São João dos Patos, para estar vendo a situação dele. O hospital fala que ele está em aguardo um leito, mas está bem difícil, viu? Se demorar muito, acredito que ele não vai conseguir esperar. E ele não está nem no hospital, está em casa, né? Na verdade, ele morava em Paraibano e a família atual dele não quis mais ficar com ele. Aí o que acontece? Minha mãe pegou ele de volta para cuidar dele, né? Ele tá na casa da minha mãe, aí na rua Javas Passarinho aí. Mas ele tá sofrendo muito, cara. E se você puder dar uma forcinha pra gente aí, de qualquer forma, a gente fica muito agradecido. Porque a gente mora aqui, eu sou o filho dele que mora aqui em São Paulo e tem mais 2 filhas. O senhor Lorival hoje se encontra nesta situação e está sendo cuidado pela ex-esposa e pelos filhos, mesmo à distância, que estão fazendo de tudo por ele. Uma das filhas, a Auricélia, também fala um pouco sobre a vida do seu pai. Aqui eu sou irmã também do Leandro, rapaz, que a gente está atrás de uma ajuda para o nosso pai, que alguém consiga ver nosso pai, o sofrimento dele, né? E que ele está como uma pessoa que está sendo com regulação no hospital, São João dos Patos, mas é uma coisa que está muito demorada, a fisioterapia dele que nunca sai, né? Pedido de urgência. E é isso, meu pai está definhando muito com esse problema, né?
A gente queria muito pedir socorro para alguém que fosse a nossa porta-voz daí, né? Para chegar até nos ouvidos de alguém. Porque meu pai, do jeito que tá, meu pai vai morrer em casa, sem ninguém fazer nada, à míngua. Porque se nós dependêssemos só da vontade das pessoas que estão lá, isso é só uma maquiagem falsa. A gente vai lá, deixa um papel, eles falam que vai ajeitar isso, aquilo, mas não ajeita nada. História como essa acontece com grandes famílias. São histórias de vida, de muitos acontecimentos e de sofrimentos. Mas quem tem Deus no coração e não carrega maldades com ninguém, faz como Dona Maria Batista fez. Com essa mulher lá em Paraibana, a mulher abandonou 29 anos. Meu pai cuidou dela e ela, quando meu pai adoeceu, né? Quando mais precisava ela dar uma força para ele, mostrar para ele também que poderia cuidar junto com os filhos, né, dele. Ela abandonou minha mãe de 72 anos, teve que pegar meu pai. E está em São João dos Patos, que ela mora aí em São João dos Patos, né? E na rua Jabas Passarinho, número 861. E a gente queria muito contar com a sua colaboração, com a sua divulgação, entendeu? Nesse caso de grande situação dolorosa. Minha mãe chega a passar necessidade com meu pai, porque o aposento dos dois tem empréstimo. É preciso pagar alguém, né? E principalmente chega a faltar alimentação, chega a faltar fraldas, sem contar com a espera, que a nossa grande batalha é pela saúde, para correr atrás de um vascular, cirurgião, para tentar resolver a situação do meu pai, esse sofrimento que ele está passando no momento. Meu pai é porque ele está sendo um guerreiro forte. Jeová Deus está fortalecendo ele, porque eu acho que uma pessoa mais fosse fraca, ele não estava. Meu pai está num estado muito, muito, muito deplorado, sabe? Fraco e sofrido demais. Porque nós vivemos numa cidade que tem muito recurso, uns muito ricos, uns que não tem nada, né? O SUS não funciona. O SUS só funciona para uma consulta básica, para uma coisa e outra. Mas quando é para ele atuar, num caso de necessidade desse, ele não atua. Independente da história do senhor Lorival, o que importa agora é que seja cuidada a sua saúde. Mesmo não sendo mais o mesmo homem que foi, é importante estar vivo para também poder contar mais história, se for o caso. O hospital pediu para estar levando meu pai amanhã para estar fazendo uns exames de urina, acho que de sangue, essas coisas. Só que eles provavelmente estão querendo enrolar a gente, que marcaram uma consulta para ele para segunda-feira com vascular. Meu pai não está precisando mais de consulta. Meu pai está precisando de um leito, né, para ele fazer a cirurgia. Meu pai não pode nem estar andando mais assim, carro para cima e para baixo, que ele vai só sofrer. A última vez ele sofreu muito, que ele está usando fralda, toda hora machuca a perna. Meu pai está sem a mínima condição de estar andando nesses carros para cima e para baixo. E ele passou no médico, nesse vascular não tem um mês que ele passou. Aí como a gente pediu ajuda do senhor, e o senhor está ajudando a gente, eles estão querendo enrolar a gente com isso aí, de consulta médica. Meu pai está precisando de um leito. Eles estão fazendo isso aí para calar a boca da gente, para a gente ficar quieto. Com certeza, que ninguém é criança, né? A gente está na cara que eles estão tentando fazer isso aí com a gente. Para quê? Porque a gente pediu ajuda do senhor. A gente fica agradecido, sim, muito agradecido, eu e minhas irmãs, pela ajuda que o senhor está dando muito pra gente, mas o hospital está fazendo isso aí, pedindo consulta, marcando consulta para meu pai. Meu pai não está precisando de consulta. O senhor viu o estado dele, ele não tem nem condições de estar num carro se deslocando de uma cidade para outra. A sua filha Auricélia diz que tem orgulho dos irmãos que tem e que são filhos do senhor Lorival. E fica triste pelo abandono da outra mulher com o senhor Lorival. Os filhos dele são Leandro, Mauricélia, Rosilene, Claudiana, Rosângela e Auricélia. E a senhora que pegou meu pai para terminar de cuidar dele, porque eles eram separados após 29 anos praticamente.
A mulher que morava com meu pai abandonou ele depois dele doente. Meu pai fez a cirurgia, a primeira cirurgia tem mais de um ano, em junho de 2023. E agora, neste momento, ele está aí necessitando de uma cirurgia de amputação da perna e encontra-se também com a dilatação de uma veia na barriga, que meu pai está pondo umas coisas estranhas, escuras para fora da barriga, né, vomitando. Outro dia ele teve internado no hospital, passou a noite toda vomitando. Quando foi de manhã, botando esses negócios estranhos, dizendo que o pessoal falava que isso aí é porque ele fuma, não. E foi feita uma tomografia e foi constatado, no diagnóstico deu, que ele está com uma veia dilatada na barriga. Essa é uma história real, uma situação que ninguém gostaria de passar. Mas como a vida oferece de tudo, e de tudo acontece, se torna realidade. Ao senhor Lorival, nós desejamos que se recupere e siga vivendo este homem de luta, sofrimento e determinação. Nasce o sol, mais um dia que eu fiz pra você. Vai viver, eu sempre estarei com você, com você, com você, com você, com você. Olha o céu, com carinho as nuvens desenhei. Pode ver, tantas cores pintei pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. Te presenteei, só respira sem medo ter. Viva a vida.